Louvado seja Deus. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos aqui nessa manhã desse dia, formando o terceiro elo dessa corrente. É uma corrente que nós estamos fazendo, uma corrente, um propósito, se colocando diante esse Deus vivo, se colocando diante esse Deus santo, esse Deus magnífico, esse Deus altíssimo, esse Deus de habitação. Aí estamos aqui de novo pela manhã para poder louvar, bendizer o nome do Senhor Jesus, podê-lo se colocá-lo de joelho aqui no altar, aqui está o altar de Deus, vocês podem observá-lo, vocês podem vê-lo. E aqui está, diante de vocês, está o altar de Deus, está um tapete estendido sobre o chão, o piso, aonde que Deus tem nos abençoado da gente podê-lo, se colocá-lo de joelhos, para podê-lo fazer aquele dever de casa, o dia a dia. Não é a obrigação, porque Deus, Ele amou o mundo que deu o Filho dele como unigênito, para que todo aquele que nele creia não venha padecê-lo. Então estamos aqui pela graça, a graça do Filho de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo. Nada aqui é forçado, nada aqui funciona pela lei do homem. Mas sabemos que nós fazemos o pastor Edivan, que tem sido pastor da igreja Casa da Bênção de Deus, o templo, o tabernáculo da fé. Ele tem sido um pastor que Deus iluminou a ele, iluminou a sua casa, a sua família, para podê-lo servi-lo com amor. Então o pastor Edivan, ele tem se lançado diante dos propósitos de Deus, aonde ele pôde ter tido esse chamado e missão em jornada do campo evangelismo, para podê-lo nos passá-lo o ensinamento, dos conhecimentos de Deus e da verdade. Então, o pastor Edivan tem sido um homem de Deus. Conheci ele pequeno. Ele tinha uma fachada naquela época que eu havia chegado aqui na cidade de Montes Claros. Eu pude ter conhecido o pai, a mãe, a família, os familiares. E foi na época que o pai dele se converteu através da Casa da Bênção de Deus. A nossa chegada aqui na cidade de Montes Claros, eu me recordo que eu estava em Brasília, na capital de Brasília. Aliás, ou melhor, eu estava em missão, viajando cidade em cidade, estado em estado, e Deus me mandou do Rio a Goiás. De Goiás eu fui escalado para poder ir até a capital de Brasília. Chegando em Brasília, eu pude ficar alguns tempos. Foi o meu chamado, a minha missão, a minha jornada, e pude ter obedecido o decreto, os mandamentos de Deus na minha vida, quando Deus decretou que eu viesse de Brasília à cidade de Montes Claros. Então, do Rio eu fui a Goiás, de Goiás eu fui a Brasília, de Brasília eu cheguei aqui na cidade de Montes Claros. Quando eu cheguei, tudo era um pouco mais difícil, a vida do dia a dia. A cidade um pouco assim meio pacata, já tem anos, já se rolou aí 58 anos. Então hoje, na época, eu estava com 21 anos. Hoje eu estou com 65 anos, estou para completá-lo 66 anos, na presença de Deus, na presença magnífica do Senhor, cheio de saúde,
com muita disposição, como fosse um menino novo. Eu levanto cedo, 5 horas em ponto, já estou de pé. Estou a caminho, a igreja, o tabernáculo, como vocês estão vendo, já estou chegando. E daqui a algum instante, momento, eu vou estar me colocando diante de Deus. Os bancos estão vazios, porque hoje nós não temos culto. Os cultos aqui é mais à noite, os cultos semanais, na terça, que tem sido treinamento de obreiro, tem sido o treinamento de membro, obreiro, evangelista, pastor, bispo, aonde que o pastor Edivan, Deus iluminou ele para que ele viesse dar esse estudo na terça. Então, terça-feira é o dia que nós temos a formação de membro, a formação de obreiro, aonde que esse estudo aí tem valido, tem sido válido, tem chegado no momento como esse, o momento de Deus nas nossas vidas. Deus tem abençoado o pastor Edivan, tem sido um homem de Deus, tem sido um profeta de Deus, onde Deus tem iluminado com toda a sorte de bênção. E o pastor Edivan tem também passado ensinamento para outras igrejas, onde ele tem compartilhado. Eu já estive com ele, viajando aqui na cidade, de outras igrejas, aonde ele vem a receber o convite para podê-lo também estender a sua mão para poder auxiliar nessa parte do estudo, né? Na parte da teologia. Nós temos que saber que no dia de hoje precisamos de um conhecimento, apesar de eu não saber ler nem escrevê-lo, mas Deus, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós ouvimos, obedecemos, colocamos em prática e buscamos de Deus a capacidade e inteligência através do Espírito Santo de Deus. Então, nada melhor que os estudos primeiramente Deus, segundo os estudos nas nossas vidas, o conhecimento de Deus, aonde que a gente vai ouvindo e vai colocando em prática, aonde que Deus vai modelando, vai trabalhando na vida de todos nós, para que nós possamos abrir a boca e ser um porta-voz de Deus, poder pregoá-lo, levá-lo, os conhecimentos de Deus em relação ao povo, em relação à nação, esse continente, as cidades, a raça humana, aonde que os conhecimentos de Deus têm chegado, longe ou perto. Hoje nós temos a igreja estendida pelo mundo, nós temos pastor, bispo, nós temos homens de Deus que deixou a sua profissão de doutor, advogado, médico, de policial. São pessoas que Deus chama, apesar as pessoas que têm chegado, têm compartilhado da reunião, e aí chegando na casa de Deus, passado um tempo, Deus ele começa a promover aquela pessoa pelo sangue e pelo nome de Jesus, aonde que as pessoas são escaladas, são chamadas, são marcadas, aonde que Deus vem descendo com seu poder, selando a alma, a vida e fazendo o chamado, como na época quando Jesus ele recebeu uma ordem de Deus, um decreto, para que ele passasse pelas águas do Rio Jordão, através do João Batista, que não tinha onde reclinar a cabeça, vivia no deserto, pregando o arrependimento do final dos tempos. Foi quando Deus levantou Moisés para pregar o arrependimento, aonde que ele batizava na bacia do Rio Jordão. Quando Jesus chegou com a sua idade de 33 anos, Jesus se aproximando, ele olhando, vendo, ele achou que não era capaz de poder desatá-lo a sandália dos pés do Filho de Deus. Mas Jesus, o João Batista, tinha que obedecer
com a regra, a norma, o decreto, o segmento dos conhecimentos de Deus e da verdade. E Jesus, se aproximando, foi batizado, mediante a multidão que estava ali assistindo. Foi batizado, passando pelas águas, recebeu o selo, a promessa do Espírito Santo, aonde que logo após o batismo, o Espírito Santo levou ele até o alto monte, aonde Jesus pôde ter chegado no último topo do alto monte, se colocado de joelhos, para podê-lo desabafá-lo, conversá-lo com Deus, para poder receber as bênçãos e a promessa de Deus mediante a sua vida, porque Jesus tinha que fazer e formar uma aliança, um elo, uma aliança, um propósito diante a sua pessoa, porque ele sendo filho de Deus, nascido de Deus, da sua mãe José, da sua mãe Maria, seu pai José, obra-prima do Espírito Santo, mas Jesus tinha que buscar uma resposta certa, uma resposta absoluta. Nascido de Deus, da água do Espírito, ele teve que renunciar